No ano de 1200, quando o vento seco atravessava as vastas extensões do Sahel, carregando consigo poeira, silêncio e o cheiro distante da mudança, a África Ocidental observava o lento desmoronamento de um mundo que durante séculos parecera eterno. Pois muito antes de o nome Mali ecoar pelas caravanas do deserto ou de imperadores vestirem ouro diante dos olhos maravilhados do Oriente, existira um poder chamado Ouagadougou, conhecido pelos estrangeiros como Gana, um reino cuja grandeza havia sido construída não apenas sobre riquezas visíveis, mas sobre algo mais profundo e invisível, uma compreensão quase sagrada de que o destino dos homens dependia da delicada união entre aquilo que a terra concedia de forma desigual, já que no norte abrasador, onde as areias do Saara pareciam engolir qualquer promessa de vida, homens exaustos arrancavam blocos de sal das minas de Tagaza como se escavassem ossos da própria terra, enquanto muito ao sul, entre rios úmidos, colinas verdes e florestas densas de bambuque e buri, outros homens mergulhavam suas mãos em correntes barrentas e encostas rochosas para retirar pequenos brilhos dourados que fariam comerciantes atravessar continentes inteiros, pois o norte tinha sal e nenhuma abundância de ouro, enquanto o sul possuía ouro, mas dependia desesperadamente do sal para sobreviver. E foi nesse equilíbrio quase cruel criado pela natureza que nasceu uma das relações comerciais mais lucrativas do mundo medieval, uma ponte invisível de necessidade mútua que transformaria reinos inteiros em senhores da fortuna, ou condenaria outros ao esquecimento. Durante mais de 4 séculos, Ouagadougou governara esse equilíbrio com a paciência de um ancião sábio e a força de um predador silencioso. Não porque produzisse as riquezas que sustentavam sua influência, mas porque compreendia algo que poucos soberanos haviam entendido antes, que controlar os caminhos do comércio era muitas vezes mais poderoso do que possuir as riquezas em si. E assim cada caravana que atravessava suas terras pagava tributos. Cada mercador estrangeiro deixava parte de sua fortuna nos mercados supervisionados pelo rei, e cada pequena porção de ouro, trocada por sal, fortalecia os cofres da capital, Cumbi Salé, uma cidade tão extraordinária que viajantes árabes falavam dela como 2 mundos coexistindo lado a lado. Pois de um lado estavam os bairros muçulmanos, repletos de comerciantes vindos do Magrebe, estudiosos, escribas e homens que conheciam os segredos dos desertos, enquanto do outro permanecia o coração tradicional do reino, onde o soberano mantinha antigos costumes africanos, protegido por muralhas robustas, cavalos adornados com tecidos luxuosos e guerreiros cuja lealdade parecia inabalável, como se toda a ordem do mundo dependesse daquela estabilidade. Mas nenhum império, por mais rico ou sofisticado que fosse, permanecia intacto diante das forças invisíveis da transformação. E no século XI começaram a surgir rachaduras que poucos perceberam a tempo, pois das regiões do Marrocos desceu um movimento conhecido como Almorávida, homens movidos por fervor religioso e pela convicção de que a fé precisava ser purificada através da disciplina e da conquista. E quando finalmente alcançaram Cumbi Salé em 1076, não destruíram imediatamente as muralhas ou incendiaram tudo aquilo que viam, mas fizeram algo talvez mais devastador. Romperam o delicado equilíbrio de tolerância que durante séculos sustentara Ouagadougou, pois onde antes crenças tradicionais e práticas islâmicas coexistiam numa convivência pragmática, começaram a surgir divisões. Governadores locais convertiam-se por conveniência política, enquanto outros resistiam. Alianças antigas se desfaziam, e regiões inteiras passavam a desconfiar umas das outras, como se o reino tivesse sido atingido não por uma espada, mas por uma doença lenta que se espalhava de dentro para fora.
Ao mesmo tempo, como se os céus também tivessem decidido abandonar aquele velho gigante, longos períodos de seca começaram a castigar o Sahel, reduzindo colheitas, matando rebanhos e transformando antigos caminhos comerciais em rotas perigosas marcadas pela fome e pelo medo. Enquanto agricultores disputavam água com criadores de gado e caravanas buscavam trajetos alternativos para escapar da instabilidade, fazendo com que a riqueza diminuísse pouco a pouco, até mesmo nos centros mais importantes, e aquilo que antes parecia uma engrenagem perfeita começou a falhar. Pois sem abundância não havia tributos suficientes. Sem tributos, os governadores regionais tornavam-se inquietos. E sem estabilidade, os exércitos já não conseguiam proteger as vastas fronteiras do reino como outrora. Quando o século XII finalmente avançou sobre a África Ocidental, Ouagadougou já não era o império majestoso que havia dominado mercados e inspirado respeito durante gerações, mas uma coleção fragmentada de territórios tentando sobreviver ao caos, enquanto Cumbi Salé, outrora símbolo de prosperidade, lentamente se esvaziava, suas ruas tornavam-se silenciosas e muitos de seus habitantes abandonavam um sonho imperial em busca de pequenas comunidades onde a sobrevivência parecia menos distante. Mas aquilo que parecia o fim absoluto escondia também o nascimento de algo novo, porque o colapso de um gigante não destrói apenas, ele abre espaço, espalha ambições e desperta reis adormecidos. E por toda a África Ocidental começaram a surgir homens observando o vazio deixado por Gana com olhos famintos, certos de que um novo senhor das rotas do ouro e do sal logo pisaria sobre as ruínas do passado. Depois que o antigo poder de Ouagadougou começou a desaparecer como uma fogueira esquecida sob o vento do deserto, a África Ocidental mergulhou numa época em que nenhum rei conseguia dormir verdadeiramente em paz, porque aquilo que antes fora uma ordem previsível transformara-se num vasto tabuleiro onde ambição, medo e sobrevivência caminhavam lado a lado, enquanto antigos governadores tornavam-se senhores independentes, comerciantes buscavam novos aliados e cidades outrora secundárias passavam a imaginar destinos grandiosos, já que controlar as rotas entre o ouro das florestas e o sal do Saara significava muito mais do que riqueza. Significava poder sobre o próprio ritmo da vida, pois quem controlasse esse fluxo controlaria os mercados, os exércitos, as alianças e até mesmo a fome dos povos. E assim começaram a surgir reinos que observavam as ruínas de Gana não como um aviso, mas como uma promessa silenciosa de ascensão. No oeste, ao longo do vale do rio Senegal, o reino de Takrur crescia lentamente em influência e prestígio, beneficiando-se de sua posição privilegiada nas rotas comerciais e de sua precoce aproximação com o mundo islâmico, já que seus governantes haviam percebido muito antes de outros soberanos que a fé muçulmana não era apenas uma crença espiritual, mas também uma poderosa ferramenta diplomática capaz de abrir portas em mercados distantes do norte da África, permitindo acesso privilegiado a mercadores, alianças políticas e proteção para caravanas, e por isso, Takrur começou a expandir sua influência com prudência, não através do medo absoluto, mas pela combinação entre comércio, legitimidade religiosa e força militar suficiente para proteger suas ambições, enquanto seus reis observavam atentamente o vazio deixado por Ouagadougou, imaginando se o futuro pertenceria àqueles que dominassem pela espada ou pela negociação. Mais ao leste, às margens do grande rio Níger, as cidades que um dia dariam origem ao poder Songhai começavam a despertar para sua própria importância, sobretudo Gao, cuja localização transformava o rio numa estrada líquida, capaz de conectar desertos, savanas e florestas num movimento constante de pessoas, mercadorias e histórias,
e embora ainda não fossem poderosos o bastante para dominar toda a região, os líderes dessas cidades compreendiam algo essencial que seus rivais frequentemente ignoravam: que o comércio não dependia apenas de camelos atravessando dunas, mas também da velocidade das águas e da habilidade de transformar rios em caminhos de riqueza, razão pela qual investiam em embarcações, alianças mercantis e sistemas de defesa que lentamente tornavam Gaul mais influente do que muitos imaginavam, como uma sombra silenciosa crescendo no horizonte, enquanto reis distraídos olhavam apenas para batalhas terrestres. Mas nenhuma ameaça parecia tão assustadora quanto aquela que surgia inesperadamente do reino Sosso, governado por um homem cuja reputação espalhava medo antes mesmo de seus soldados aparecerem no horizonte. Pois Sumanguru Kante não era apenas um conquistador comum interessado em tributos ou alianças passageiras, mas alguém que acreditava profundamente que o poder devia nascer da submissão absoluta dos inimigos. E onde outros governantes negociavam, ele impunha. Onde outros adaptavam costumes locais, ele esmagava tradições, construindo um reino sustentado não pela cooperação, mas pelo temor permanente, algo que transformava cada vitória militar numa ferida aberta entre os povos conquistados, já que sua autoridade não prometia estabilidade, mas obediência cega sob o peso das armas. O poder dos Sosso cresceu rapidamente porque Sumanguru possuía uma vantagem que aterrorizava seus rivais, pois seus ferreiros dominavam técnicas avançadas de metalurgia que produziam armas superiores às de muitos inimigos, lâminas mais resistentes, pontas de lança mais eficazes e armaduras que davam aos seus soldados uma aparência quase sobrenatural diante daqueles que ainda dependiam de ferramentas mais simples, enquanto histórias exageradas circulavam pelas aldeias, afirmando que o próprio rei dominava forças invisíveis, que seus ferreiros trabalhavam com segredos proibidos e que nenhuma espada comum seria capaz de feri-lo, rumores cuidadosamente alimentados pelo próprio soberano, que compreendia o valor psicológico do medo tão bem quanto entendia o valor da guerra. À medida que as campanhas militares dos Sosso avançavam, reinos inteiros eram forçados a escolher entre submissão ou destruição, e onde antes existiam governantes locais preservando tradições próprias, surgiam administradores impostos diretamente por Sumanguru, encarregados de coletar tributos pesados, esmagar revoltas e garantir que nenhuma autonomia regional sobrevivesse por muito tempo, enquanto comerciantes começavam a reclamar do aumento de taxas e da instabilidade criada pelas intervenções militares constantes, pois estradas tornavam-se perigosas, populações deslocavam-se e até mesmo governadores leais começavam a questionar silenciosamente se aquele modelo baseado apenas na coerção poderia realmente durar, já que um reino construído pelo medo frequentemente precisa lutar sem descanso para impedir que seus próprios súditos se voltem contra ele. Mesmo assim, durante os primeiros anos do século XIII, poucos ousavam desafiar Sumanguru abertamente, porque seu nome havia se tornado quase sinônimo de inevitabilidade. Um rei diante do qual cidades abaixavam suas portas antes mesmo do início dos combates. Mas em meio ao crescimento desse império duro e opressivo, existia uma pequena terra quase esquecida pelos grandes centros de poder, um lugar que ainda parecia distante demais para despertar atenção verdadeira, localizada entre colinas, savanas e antigas tradições mandingas, onde um pequeno reino chamado Kangaba observava em silêncio a aproximação da tempestade, sem imaginar ainda que das suas fronteiras modestas surgiria uma força capaz de mudar o destino de toda a África Ocidental. Muito antes de os homens pronunciarem o nome Mali com reverência, e de caravanas vindas de terras distantes atravessarem desertos apenas para alcançar suas cidades,
existia um pequeno reino chamado Cangaba, escondido entre as fronteiras do que hoje seriam Mali e Guiné. Uma terra que, aos olhos dos reis ambiciosos, parecia modesta demais para despertar preocupação verdadeira, pois não possuía muralhas lendárias como as antigas cidades de Ouagadougou, nem exércitos tão vastos quanto aqueles que Sumanguru Kanté fazia marchar sobre os territórios conquistados. Mas havia ali algo silencioso e profundamente resistente. Algo que não podia ser medido apenas pelo tamanho dos mercados ou pela quantidade de guerreiros, porque enquanto outros povos haviam sido violentamente sacudidos pelas guerras, invasões religiosas e colapsos políticos das gerações anteriores, os mandingas de Cangaba haviam permanecido relativamente preservados, observando os erros e as quedas dos vizinhos, como um povo paciente que aprende mais escutando do que falando, como se a própria terra os tivesse ensinado que sobreviver exige flexibilidade tanto quanto força. Os mandingas organizavam sua vida através de uma estrutura social antiga, mas surpreendentemente adaptável, construída sobre clãs extensos que dividiam deveres, responsabilidades e formas específicas de contribuição para a sobrevivência coletiva, de modo que cada família carregava consigo não apenas um sobrenome, mas também uma função dentro do equilíbrio comunitário. Enquanto agricultores cultivavam o alimento que sustentava aldeias inteiras, caçadores protegiam rotas e acumulavam conhecimentos sobre as matas. Comerciantes viajavam entre mercados, espalhando notícias e criando alianças. E grupos especializados conhecidos como Nyamakala desempenhavam papéis essenciais, sobretudo os ferreiros, curtidores de couro e artesãos, homens e mulheres que transformavam matéria bruta em instrumentos indispensáveis para a vida cotidiana, recebendo respeito especial porque se acreditava que trabalhavam próximos de forças invisíveis ligadas à transformação e ao conhecimento ancestral. Mas talvez nenhuma figura fosse tão importante para a alma política e cultural daquele pequeno reino quanto os griots, guardiões da memória coletiva, homens e mulheres cuja autoridade não vinha da espada nem da riqueza, mas da palavra cuidadosamente preservada através das gerações, pois eram eles que lembravam às famílias quem haviam sido seus ancestrais, quais promessas haviam sido feitas, quais alianças precisavam ser honradas e quais erros jamais poderiam ser repetidos, funcionando ao mesmo tempo como historiadores, músicos, diplomatas e conselheiros, capazes de atravessar fronteiras entre clãs rivais para negociar paz ou reforçar vínculos. E graças à presença desses guardiões da oralidade, Cangaba desenvolveu algo raro em tempos tão violentos, uma cultura política baseada não apenas na força dos governantes, mas também numa memória compartilhada que impedia o reino de esquecer quem era mesmo diante das mudanças do mundo. A organização militar dos mandingas refletia essa mesma combinação entre tradição e adaptação, porque, ao contrário de grandes impérios que dependiam exclusivamente de exércitos centralizados e batalhas monumentais, Cangaba mantinha forças mais flexíveis, compostas por homens acostumados tanto à caça quanto à guerra, guerreiros capazes de mover-se entre florestas e savanas com intimidade quase instintiva, conhecendo rios escondidos, caminhos estreitos e refúgios naturais que transformavam a própria geografia em aliada, enquanto os chefes militares valorizavam menos demonstrações grandiosas de heroísmo individual e mais a capacidade de resistir, recuar quando necessário e sobreviver por longos períodos, algo que parecia insignificante diante do poder esmagador dos Sosso, mas que lentamente moldava uma forma de defesa difícil de destruir através de uma única derrota. As mulheres também ocupavam um espaço muito mais importante do que muitos estrangeiros seriam capazes de imaginar, já que em Cangaba
Elas podiam possuir propriedades, administrar riquezas familiares, participar de redes comerciais e exercer influência política dentro das decisões comunitárias, sobretudo as mães de linhagens importantes, cujas opiniões frequentemente pesavam em disputas sucessórias e acordos entre clãs, enquanto comerciantes mulheres percorriam distâncias surpreendentes, carregando não apenas mercadorias, mas informações valiosas sobre conflitos, alianças e mudanças econômicas, funcionando muitas vezes como observadoras silenciosas do equilíbrio regional, algo que ampliava enormemente a capacidade do pequeno reino de compreender o mundo ao seu redor. Religiosamente, Kangaba também parecia existir entre diferentes universos, sem se despedaçar, pois os mandingas haviam acolhido gradualmente influências islâmicas trazidas por comerciantes e viajantes do norte, sem abandonar suas antigas crenças ligadas aos ancestrais, à força espiritual da natureza e aos ciclos invisíveis da vida, criando uma convivência prática, onde orações islâmicas podiam coexistir com rituais tradicionais realizados junto a árvores sagradas ou espaços consagrados pela memória coletiva. E essa flexibilidade espiritual acabava produzindo algo precioso num período marcado por guerras religiosas e intolerância. Uma sociedade capaz de absorver influências externas sem sentir necessidade de destruir aquilo que definia sua própria identidade. Ainda assim, por mais resiliente que Kangaba parecesse, seus líderes compreendiam que nenhum pequeno reino permaneceria invisível para sempre diante do avanço impiedoso de Sumanguru Kantê, pois à medida que notícias sobre cidades subjugadas e tributos esmagadores chegavam através dos mercadores e griots, tornava-se impossível ignorar que a tempestade lentamente se aproximava, e enquanto outros reinos escolhiam submissão imediata ou resistência desesperada, os mandingas começavam silenciosamente a observar, calcular e preparar algo diferente, porque haviam aprendido com a queda de Wagadu que sobreviver exigia mais do que coragem, exigia compreender profundamente como impérios nascem, crescem e finalmente se quebram sob o peso das próprias escolhas, sem imaginar ainda que entre os filhos daquele pequeno reino crescia uma criança cujo destino transformaria para sempre o curso da África Ocidental. Nas primeiras décadas do século XIII, quando as histórias sobre o poder de Sumanguru Kantê se espalhavam pela África Ocidental como incêndios levados pelo vento seco do Sahel, existia em Kangaba um menino cuja presença parecia despertar mais preocupação do que esperança entre muitos daqueles que observavam o futuro do pequeno reino, pois Sundiata Keita, filho do rei Nare Magan Konate, nascera cercado de expectativas, mas também de murmúrios silenciosos, já que desde muito cedo demonstrava limitações físicas que faziam até mesmo alguns aliados da corte duvidarem se aquela criança um dia seria capaz de carregar sobre os ombros o peso da liderança, porque enquanto outros jovens corriam pelos campos, aprendiam a montar cavalos ou treinavam com armas rudimentares de caça, Sundiata permanecia preso à fragilidade do próprio corpo, incapaz de caminhar normalmente, dependendo da ajuda dos outros para tarefas simples e ouvindo comentários cruéis que se espalhavam pelos corredores do palácio como veneno lento, transformando sua infância numa luta silenciosa contra a vergonha e a expectativa quebrada. Seu pai, Nare Magan, governava Kangaba durante um dos períodos mais instáveis que a região havia conhecido, desde o colapso de Wagadu, observando com crescente ansiedade o avanço dos Sosso, enquanto tentava preservar a independência do reino através de acordos cautelosos, alianças frágeis e decisões difíceis que frequentemente exigiam equilíbrio entre orgulho e sobrevivência.
porque já não existiam impérios fortes capazes de impedir o crescimento de Sumanguru, e cada pequena corte africana parecia condenada a escolher entre submissão ou destruição, razão pela qual a situação do jovem príncipe tornava-se ainda mais dolorosa, pois muitos na corte acreditavam secretamente que Kangaba precisava de um herdeiro forte, alguém capaz de empunhar armas, liderar homens e inspirar confiança diante de tempos tão violentos, enquanto Sundiata parecia representar exatamente o oposto, um futuro marcado pela vulnerabilidade quando o mundo exigia brutalidade. A tensão dentro do próprio palácio crescia lentamente à medida que o menino envelhecia, sobretudo porque outras figuras da família real começaram a enxergar sua fragilidade como oportunidade política, espalhando dúvidas sobre sua legitimidade e alimentando intrigas que atingiam não apenas o príncipe, mas também sua mãe, Sogolon, uma mulher frequentemente observada com desconfiança por parte da elite de Kangaba, devido à sua origem incomum e à forma como antigas profecias cercavam seu casamento com o rei, já que muitos griots sussurravam que daquela união improvável nasceria alguém destinado a transformar o destino dos mandingas, embora naquele momento tais palavras parecessem apenas ecos vazios diante de uma criança incapaz de caminhar, fazendo com que o peso da humilhação se acumulasse sobre os ombros do jovem Sundiata, como se cada olhar de pena ou desprezo tentasse convencê-lo de que o destino reservado para ele era o esquecimento. Mas foi precisamente dentro desse sofrimento que começou a nascer algo que muitos não conseguiam enxergar, porque enquanto seu corpo parecia resistir ao crescimento, sua mente observava silenciosamente tudo ao redor, escutando conversas políticas, aprendendo sobre alianças entre clãs, absorvendo histórias dos griots e compreendendo aos poucos que a força de um governante talvez não dependesse apenas da habilidade de vencer batalhas, mas também da capacidade de entender pessoas, medos e ambições. E assim o menino, que mal conseguia caminhar, começou lentamente a desenvolver uma espécie de resistência interior, alimentada não pelo orgulho ferido, mas pela persistência silenciosa, como alguém que aprende a suportar dor antes mesmo de entender completamente por que precisa suportá-la. Segundo as tradições preservadas pelos griots, chegou um momento decisivo em que algo dentro de Sundiata finalmente se rompeu. Não no sentido da derrota, mas da transformação. Pois cansado das humilhações e motivado pelo sofrimento de sua mãe, teria realizado um esforço extraordinário para erguer-se diante da corte, apoiando-se numa pesada barra de ferro que muitos acreditavam impossível até mesmo para adultos comuns dobrarem. Num gesto que rapidamente ultrapassou o significado físico e passou a ser interpretado como sinal de mudança espiritual, já que não importava apenas o fato de ter finalmente caminhado, mas aquilo que o ato representava. O menino desacreditado, recusando o papel de vítima e demonstrando que resistência podia surgir exatamente do lugar onde os outros enxergavam fraqueza. Entretanto, enquanto Kangaba testemunhava o crescimento inesperado do jovem príncipe, o mundo além de suas fronteiras tornava-se cada vez mais perigoso, porque Sumanguru continuava expandindo seu domínio, e os relatos vindos de territórios vizinhos falavam de reis derrotados, populações forçadas a pagar tributos esmagadores e líderes substituídos por governadores leais ao Sosso. Até que, finalmente, a ameaça alcançou Kangaba de forma impossível de ignorar, obrigando Naré Magan e seus sucessores a enfrentar uma realidade cruel, já que a resistência isolada parecia inviável diante de um inimigo tão poderoso. E quando as forças de Sumanguru finalmente se moveram contra o reino, a família real foi empurrada para o exílio, deixando para trás palácio, segurança
e tudo aquilo que um dia parecera permanente. O exílio, embora parecesse uma tragédia absoluta, transformou-se no verdadeiro início da formação de Sundiata, pois, ao invés de permanecer protegido dentro dos limites estreitos de Kangaba, o jovem príncipe passou a conhecer diferentes povos, ouvir novas histórias, compreender rivalidades regionais e testemunhar diretamente o sofrimento causado pela expansão do Sosso, carregando consigo não apenas a memória da humilhação pessoal, mas também a dor coletiva de uma África Ocidental cada vez mais esmagada pelo medo, sem saber ainda que aquela jornada marcada pela perda começava silenciosamente a prepará-lo para algo muito maior do que recuperar um trono perdido. O exílio arrancou Sundiata de Kangaba no momento em que sua juventude começava finalmente a substituir a fragilidade da infância, e aquilo que para muitos teria significado apenas derrota, tornou-se para ele uma longa travessia através de um mundo quebrado. Porque enquanto viajava entre diferentes reinos da África Ocidental, acompanhado por familiares, aliados leais e pelos ecos persistentes da humilhação sofrida, o jovem príncipe começou lentamente a perceber que o sofrimento provocado por Sumanguru Kante não era uma tragédia isolada vivida apenas por sua família, mas uma ferida espalhada sobre povos inteiros, já que em aldeias queimadas, cidades submetidas a tributos impossíveis e cortes governadas pelo medo, ele encontrava reis depostos, comerciantes arruinados e homens obrigados a fingir lealdade enquanto escondiam ressentimento. E quanto mais observava aquele cenário de opressão, mais compreendia que recuperar Kangaba seria inútil se toda a região permanecesse dominada por um sistema construído apenas sobre intimidação e força militar. Durante os anos de deslocamento, Sundiata aprendeu algo que nenhum treinamento dentro das muralhas de um palácio teria sido capaz de ensinar. Porque, ao invés de crescer rodeado apenas por conselheiros e guerreiros de sua própria linhagem, passou a conhecer profundamente as diferenças culturais, econômicas e espirituais dos povos da região, escutando governantes fulas explicarem as dificuldades da vida pastoril, observando comerciantes soninquês negociarem alianças através de rotas comerciais delicadas, convivendo com agricultores bambaras que entendiam os ritmos da terra melhor do que qualquer cronista compreenderia a política, e absorvendo silenciosamente a percepção de que nenhum reino sobreviveria sozinho, diante de ameaças tão vastas, razão pela qual aquilo que começara como uma fuga transformou-se lentamente numa espécie de educação política itinerante, uma formação moldada não por livros, mas pela observação paciente das falhas e necessidades humanas. Enquanto Sumanguru continuava consolidando o poder através do medo, substituindo líderes locais por administradores submissos ao Sosso e exigindo tributos que frequentemente sufocavam comunidades inteiras, pequenas conversas discretas começaram a surgir entre aqueles que já não acreditavam ser possível suportar indefinidamente aquela dominação. E foi nesse ambiente silencioso, de frustração coletiva, que Sundiata começou a construir algo muito mais perigoso do que um exército tradicional. Porque, ao invés de exigir obediência imediata ou prometer vingança vazia, ele oferecia uma visão diferente de futuro, defendendo a ideia de que os povos da região poderiam preservar suas tradições locais, ao mesmo tempo em que participariam de uma união mais ampla, capaz de protegê-los contra invasões sem destruir sua autonomia. Algo profundamente diferente da brutal centralização imposta pelo Sosso. As alianças começaram de maneira cautelosa, frequentemente fortalecidas por casamentos políticos, pactos comerciais e promessas cuidadosamente negociadas, já que Sundiata compreendia perfeitamente que nenhuma coalizão verdadeira sobreviveria baseada apenas no medo de um inimigo comum. E por isso,
buscava construir confiança entre chefes rivais, ouvindo disputas antigas, permitindo mediações conduzidas por griots respeitados e incentivando líderes regionais a enxergarem benefícios concretos numa futura vitória compartilhada, até que lentamente começaram a surgir parceiros improváveis, desde guerreiros experientes expulsos de seus territórios até nobres descontentes que anteriormente haviam servido Sumanguru, homens que já não acreditavam na estabilidade de um reino sustentado exclusivamente pela violência. Ao mesmo tempo, os griots desempenhavam um papel essencial na expansão dessa rede de resistência, pois viajavam entre aldeias e cortes, levando mensagens, preservando promessas e espalhando histórias cuidadosamente moldadas para fortalecer a legitimidade de Sundiata, transformando sua trajetória de sofrimento numa narrativa capaz de inspirar confiança, já que o menino antes desacreditado tornava-se agora símbolo de perseverança diante da adversidade, alguém cuja própria vida parecia demonstrar que fraqueza aparente podia esconder grandeza futura, algo especialmente poderoso numa época em que tantos povos haviam perdido esperança após décadas de guerras, secas e opressão crescente. As preparações militares também avançavam com discrição, porque Sundiata sabia que enfrentar Sumanguru diretamente, sem planejamento, equivaleria ao suicídio, razão pela qual seus aliados passaram a treinar tropas adaptadas a diferentes tipos de combate, reunindo arqueiros acostumados às florestas, cavaleiros habilidosos vindos de povos pastores e guerreiros experientes em batalhas defensivas nas savanas, enquanto suprimentos eram escondidos em locais estratégicos e informações sobre movimentações inimigas circulavam através de comerciantes, viajantes religiosos e redes familiares espalhadas pela região, criando algo que aos poucos deixava de parecer simples rebelião para tornar-se uma força coordenada capaz de desafiar um poder considerado até então invencível. Por volta de 1235, a situação política começava finalmente a favorecer a resistência, porque, embora Sumanguru ainda mantivesse superioridade militar e continuasse cercado pela reputação quase sobrenatural construída durante anos de conquistas, suas próprias decisões começavam lentamente a enfraquecê-lo, já que tributos excessivos, repressão constante e guerras sem fim haviam espalhado ressentimento até mesmo entre antigos aliados, criando fissuras invisíveis dentro do reino Sosso, enquanto a coalizão liderada por Sundiata tornava-se mais organizada, mais numerosa e, sobretudo, mais unida por uma ideia compartilhada de libertação, preparando silenciosamente o cenário para um confronto inevitável que não decidiria apenas o destino de Kangaba, mas também o futuro de toda a África Ocidental. No ano de 1235, quando os ventos quentes atravessavam as planícies próximas à fronteira entre o atual Mali e a Guiné, carregando consigo a tensão de algo irreversível, a África Ocidental encontrava-se suspensa entre dois futuros radicalmente diferentes. Porque, de um lado, permanecia Sumanguru Kanté, senhor dos Sosso, governante cuja reputação havia sido construída sobre conquistas impiedosas, tecnologia militar superior e uma aura cuidadosamente cultivada de invencibilidade sobrenatural, enquanto do outro surgia Sundiata Keita, o príncipe exilado que reunira ao seu redor uma coalizão improvável de reis derrotados, guerreiros deslocados, comerciantes cansados de instabilidade e povos inteiros exaustos pela opressão, formando uma aliança tão diversa quanto frágil, sustentada menos pela ambição individual e mais pela esperança coletiva de substituir um regime de medo por algo capaz de oferecer estabilidade sem destruição cultural. À medida que os dias avançavam rumo ao confronto inevitável, os preparativos revelavam claramente a diferença entre os dois modelos de poder
que estavam prestes a colidir, porque enquanto Sumanguru confiava principalmente na força intimidante de seus exércitos organizados, nas armas de ferro produzidas pelos habilidosos ferreiros Sosso e na crença amplamente espalhada de que nenhuma lâmina comum poderia derrotá-lo, Sundiata apostava numa combinação mais complexa de estratégia, coordenação e adaptação, reunindo combatentes especializados vindos de diferentes regiões, desde arqueiros habituados às florestas densas até cavaleiros treinados nas savanas abertas, ao mesmo tempo em que utilizava informações recolhidas por comerciantes, viajantes e antigos aliados infiltrados para compreender fraquezas invisíveis dentro do sistema inimigo, transformando paciência e preparação numa arma tão importante quanto espadas ou lanças. Quando finalmente os dois exércitos se encontraram perto de Quirina, o campo de batalha parecia carregado por algo maior do que simples rivalidade territorial, porque os homens alinhados diante uns dos outros compreendiam que aquilo não decidiria apenas quem governaria determinadas rotas comerciais ou cobraria tributos de aldeias distantes, mas qual visão de ordem política dominaria a região pelas próximas gerações, já que Sumanguru representava a autoridade centralizada, baseada na submissão e no medo permanente, enquanto Sundiata carregava consigo uma promessa ainda imperfeita, mas profundamente poderosa, de coexistência entre diferentes povos unidos, sem necessariamente abandonarem suas próprias identidades, algo que transformava a guerra numa disputa quase filosófica sobre a própria natureza do poder. As tradições preservadas pelos griots descrevem aquele momento como uma batalha marcada não apenas pela violência física, mas também por intensas disputas psicológicas, pois Sumanguru teria aparecido vestido com armaduras impressionantes, cercado pela imagem de rei feiticeiro, cuja força parecia protegida por mistérios invisíveis, enquanto muitos soldados inimigos ainda carregavam dentro de si o medo acumulado por anos de histórias sobre seus poderes sobrenaturais. Mas Sundiata, agora distante do menino fragilizado do passado, compreendia que nenhum império baseado no terror poderia ser destruído enquanto seus inimigos continuassem acreditando na inevitabilidade da derrota, razão pela qual trabalhou não apenas para vencer militarmente, mas para quebrar simbolicamente a aura de invencibilidade que sustentava o domínio Sosso. A batalha em si tornou-se feroz e prolongada, porque ao invés de permitir um confronto simples, onde a superioridade tecnológica dos Sosso pudesse decidir tudo rapidamente, a coalizão Mandinga utilizou o conhecimento do terreno, movimentações coordenadas e ataques múltiplos para impedir que Sumanguru concentrasse totalmente suas forças, enquanto cavaleiros aliados pressionavam regiões abertas. Arqueiros exploravam distâncias estratégicas e grupos menores realizavam manobras capazes de desestabilizar formações tradicionalmente rígidas, transformando aquilo que deveria ser demonstração esmagadora de poder numa luta imprevisível, onde a adaptação começava lentamente a superar intimidação. Segundo as narrativas orais, o ponto decisivo surgiu quando Sundiata conseguiu demonstrar que o poder de Sumanguru não era absoluto nem sobrenatural como tantos acreditavam, seja através de inteligência sobre vulnerabilidades escondidas em suas proteções metálicas, seja através de conhecimentos espirituais preservados pelos griots e conselheiros tradicionais, porque naquele instante algo invisível pareceu romper-se entre os soldados dos Sosso, já que o medo cultivado durante anos começava finalmente a perder força, permitindo que homens antes aterrorizados percebessem que o conquistador também podia sangrar, falhar e eventualmente cair como qualquer outro governante. Ao final do combate, a derrota dos Sosso foi devastadora e definitiva, pois Sumanguru
desapareceu da história, envolto em versões contraditórias, alguns afirmando que teria sido morto, outros sugerindo fuga ou desaparecimento misterioso. Mas, independentemente do destino exato do rei, aquilo que realmente terminou em Quirina foi um sistema inteiro de dominação sustentado pela coerção constante. Porque sem sua figura central, o reino Sosso começou rapidamente a desmoronar, deixando vastas regiões sem liderança clara e criando um vazio político, semelhante àquele surgido após o colapso de Uagadou. Embora desta vez existisse algo diferente, aguardando para ocupar esse espaço. Mas a verdadeira grandeza de Sundiata começou precisamente depois da vitória, porque ao invés de repetir o modelo de governo, baseado na humilhação dos vencidos, permitiu que muitos líderes locais mantivessem a autoridade sobre seus próprios territórios, desde que aceitassem participar de uma ordem política mais ampla, construída sobre cooperação, estabelecendo assim os primeiros fundamentos do que logo seria conhecido como Império do Mali, um novo poder nascido não apenas da guerra, mas da rara compreensão de que impérios duradouros dificilmente sobrevivem apenas através da espada. A vitória em Quirina não trouxe apenas silêncio aos campos de batalha, nem encerrou simplesmente o medo que durante anos acompanharam o nome de Sumanguru Kanté, porque quando a poeira finalmente assentou sobre os corpos cansados dos guerreiros e os mensageiros começaram a espalhar pelas aldeias a notícia da queda do rei Sosso, Sundiata Keita compreendeu algo que muitos conquistadores da história jamais entenderiam, que destruir um inimigo é frequentemente a parte mais fácil da guerra, enquanto governar os sobreviventes exige sabedoria muito mais rara, já que diante dele não existia apenas um território a ser controlado, mas dezenas de povos diferentes, marcados por memórias próprias, crenças distintas e antigas rivalidades que poderiam facilmente transformar a recém-conquistada liberdade num novo ciclo de violência, razão pela qual o novo governante decidiu construir algo profundamente diferente daquilo que havia derrubado, recusando a tentação de substituir uma tirania por outra, apenas com novos símbolos e um novo nome. Em vez de impor submissão absoluta às regiões que haviam apoiado sua coalizão, ou mesmo àquelas anteriormente leais ao Sosso, Sundiata começou lentamente a organizar um sistema político baseado numa ideia incomum para sua época, a de que diferentes povos poderiam manter parte de sua autonomia enquanto participavam de uma estrutura maior capaz de protegê-los coletivamente, permitindo que líderes locais continuassem administrando costumes, tradições e disputas internas de seus territórios, desde que reconhecessem uma autoridade central responsável pela estabilidade geral, pelo comércio e pela segurança das rotas, algo que reduzia ressentimentos e oferecia às populações conquistadas não apenas obediência forçada, mas benefícios concretos de pertencimento, como proteção militar, acesso ampliado aos mercados e redução das incertezas que haviam marcado os anos de guerra contínua. Foi nesse contexto que começou a tomar forma aquilo que as tradições mandingas preservariam como a Carta de Curucanfuga, uma espécie de acordo político e social transmitido oralmente pelos griots, cuja importância ultrapassava o simples conjunto de regras, porque representava uma tentativa deliberada de impedir que o novo império repetisse os erros dos poderes anteriores, estabelecendo princípios que protegiam comunidades locais, regulavam relações entre diferentes grupos sociais e reconheciam direitos básicos de convivência, enquanto também buscavam criar mecanismos para resolver disputas sem recorrer imediatamente à violência, permitindo que o império crescesse sem depender exclusivamente da força militar como um instrumento de sobrevivência.
O sistema econômico do Novo Mali refletia igualmente essa preocupação com o equilíbrio, porque, embora o controle das rotas do ouro e do sal permanecesse essencial para a prosperidade imperial, Sundiata evitou transformar tributos numa ferramenta de exploração excessiva, organizando contribuições regionais de acordo com as capacidades específicas de cada território, de modo que áreas agrícolas ofereciam alimentos e fibras, regiões mineradoras contribuíam com ouro e metais, enquanto centros comerciais participavam através de impostos relacionados ao fluxo de mercadorias, criando um modelo mais sustentável do que aquele imposto pelo Sosso, cuja brutalidade fiscal frequentemente destruía as próprias fontes de riqueza que pretendia explorar. Religiosamente, Mali também seguiu caminho diferente do de muitos reinos surgidos em tempos de conflito, porque Sundiata compreendia perfeitamente os perigos das divisões espirituais que haviam contribuído para o enfraquecimento de Ouagadougou após as intervenções almorávidas, razão pela qual decidiu não impor uniformidade religiosa nem favorecer exclusivamente uma crença específica, permitindo que práticas islâmicas continuassem crescendo através do comércio e da presença de estudiosos vindos do norte, ao mesmo tempo em que cultos ancestrais ligados aos espíritos da terra, aos antepassados e às antigas tradições mandingas permaneciam protegidos, formando uma convivência pragmática, onde fé não precisava necessariamente significar conflito político. As mulheres mantiveram posição de destaque dentro dessa nova ordem, pois o Império reconhecia sua participação ativa tanto na economia quanto nas decisões familiares e políticas, permitindo-lhes possuir bens, administrar riquezas e participar de redes comerciais fundamentais para a circulação de produtos e informações, enquanto mães de linhagens importantes frequentemente exerciam influência significativa em questões sucessórias e diplomáticas, ampliando a capacidade administrativa do Império ao utilizar talentos que muitos outros sistemas políticos ignoravam ou restringiam severamente. Militarmente, Sundiata também rejeitou a ideia de um único exército esmagador sustentado apenas pelo medo, preferindo construir forças diversificadas compostas por guerreiros especializados em diferentes formas de combate, desde cavaleiros experientes das savanas até arqueiros adaptados às florestas e combatentes acostumados às margens do rio Níger, criando uma organização mais flexível, capaz de responder rapidamente a ameaças regionais sem depender exclusivamente de confrontos diretos e massivos, além de incorporar soldados vindos de territórios recém-integrados, oferecendo-lhes espaço dentro do próprio sistema imperial, ao invés de empurrá-los para a resistência permanente. Assim, nos anos que seguiram Quirina, aquilo que surgira como uma aliança improvisada contra um tirano começou lentamente a transformar-se em algo muito mais estável e ambicioso, um império construído sobre a rara combinação entre pragmatismo político, respeito relativo à diversidade e controle inteligente das riquezas comerciais, permitindo que o nome Mali deixasse de representar apenas um pequeno reino mandinga e começasse finalmente a tornar-se símbolo de uma nova ordem capaz de alterar para sempre o equilíbrio de poder da África Ocidental. Quando Sundiata Keita consolidou os primeiros alicerces do novo Império do Mali, a paz conquistada após Quirina não significou imobilidade nem acomodação. Porque, embora o novo soberano soubesse que estabilidade dependia de ordem interna, também compreendia que nenhum reino poderia sobreviver por muito tempo cercado de rotas comerciais estratégicas sem aprender a protegê-las e controlá-las, sobretudo numa África Ocidental ainda marcada pelas consequências do colapso de antigos poderes e pelas ambições de governantes atentos ao crescimento mandinga,
razão pela qual os primeiros anos após a fundação do Império tornaram-se um período de expansão cuidadosamente planejada, onde diplomacia e força militar caminhavam lado a lado, não como instrumentos rivais, mas como partes de uma mesma estratégia destinada a impedir que Mali se tornasse apenas mais um reino forte, condenado futuramente à fragmentação. O grande objetivo de expansão rapidamente voltou-se para o rio Níger, porque seus caminhos de água funcionavam como artérias invisíveis ligando mercados, aldeias, áreas agrícolas e importantes centros urbanos, cuja prosperidade dependia do movimento constante de pessoas e mercadorias. E entre esses lugares, nenhum possuía importância maior do que Gao, cidade estrategicamente posicionada no leste, cuja autonomia durante gerações havia sido sustentada pela habilidade de negociar com poderes rivais enquanto enriquecia através do comércio. Mas agora observava com preocupação o surgimento de Mali, pois os governantes locais compreendiam perfeitamente que uma potência organizada dificilmente aceitaria por muito tempo a independência de um território tão decisivo para o controle econômico regional. Diferentemente das campanhas brutais conduzidas anteriormente pelos Sosso, os esforços militares do Mali revelaram uma lógica muito mais adaptável, porque ao invés de depender exclusivamente de grandes deslocamentos terrestres lentos e difíceis de sustentar, os comandantes mandingas passaram a utilizar de maneira crescente o potencial do próprio rio Níger, organizando embarcações capazes de transportar homens, suprimentos e equipamentos por longas distâncias, algo que oferecia vantagens decisivas tanto na velocidade quanto na manutenção das linhas de abastecimento, permitindo operações coordenadas entre diferentes regiões sem sobrecarregar excessivamente as populações locais com exigências constantes de alimentação e transporte. Quando Gao finalmente enfrentou o avanço mandinga, a resistência mostrou-se significativa, mas limitada diante da combinação entre estratégia militar e inteligência política aplicada por Mali. Porque soldados vindos de diferentes partes do Império atuavam de maneira coordenada. Cavaleiros pressionavam áreas abertas próximas da cidade. Arqueiros garantiam cobertura em regiões de difícil acesso, e negociadores mantinham contato constante com comerciantes locais e facções descontentes que já começavam a perceber vantagens econômicas numa eventual integração ao sistema imperial. Até que a cidade acabou sendo incorporada não através de devastação completa, mas mediante acordos que permitiram preservar parte das lideranças tradicionais, enquanto Gao passava a participar de uma rede comercial muito maior do que jamais havia conhecido. Pouco depois, outro importante centro passou a ocupar os planos imperiais: Djiné, uma cidade antiga, cuja riqueza não vinha apenas do comércio, mas também da impressionante produção artesanal e da posição privilegiada no delta interior do Níger, onde mercados reuniam agricultores, pescadores, comerciantes e artesãos especializados em tecidos, couro e metalurgia, tornando o lugar essencial para qualquer poder interessado em dominar verdadeiramente os fluxos econômicos da região, embora conquistar Djiné exigisse mais do que simples demonstração de força, porque sua prosperidade e influência cultural faziam dela um espaço difícil de subjugar através do medo, sem provocar enormes perdas econômicas. Por essa razão, Mali adotou uma abordagem mais paciente, utilizando pressão econômica e diplomática antes de recorrer à guerra aberta, desviando lentamente rotas comerciais, fortalecendo mercados aliados e oferecendo condições vantajosas para mercadores dispostos a colaborar com o Império, até que a própria elite urbana começou a perceber que resistir indefinidamente
poderia significar isolamento econômico crescente, fazendo com que a integração finalmente acontecesse de maneira relativamente pacífica, garantindo à cidade autonomia em diversas questões locais, enquanto o governo imperial assumia responsabilidades relacionadas à segurança, à tributação geral e à proteção das rotas comerciais. À medida que Gao e Digené passavam a integrar o império, Mali deixava definitivamente de parecer apenas uma coalizão regional para tornar-se potência continental em formação, porque agora controlava regiões agrícolas férteis, acessos privilegiados às minas de ouro, importantes centros urbanos e uma parcela crescente das rotas transaarianas, permitindo que mercadores viajassem com segurança inédita e estimulando o crescimento econômico em diferentes territórios, ao invés de concentrar riqueza exclusivamente nas mãos da corte, algo que fortalecia a legitimidade do governo entre populações diversas e reduzia riscos constantes de rebelião. Mesmo assim, Sundiata compreendia que expansão excessivamente rápida poderia destruir aquilo que havia acabado de construir, razão pela qual insistia em manter equilíbrio entre conquista e integração, garantindo que povos recém-incorporados mantivessem costumes, religiões e lideranças locais sempre que possível, transformando adversários derrotados em participantes do próprio sistema imperial, e assim, enquanto novas fronteiras se desenhavam lentamente sobre o mapa invisível da África Ocidental, o Mali começava a reunir não apenas terras ou riquezas, mas algo ainda mais valioso: a reputação de um poder forte, o bastante para vencer guerras e sábio o bastante para evitar governar apenas pelo medo. Quando Sundiata Keita morreu por volta de 1255, muitos acreditaram que o império recém-construído talvez não sobrevivesse ao desaparecimento do homem cuja liderança havia unido povos antes separados por medo, rivalidade e desconfiança. Mas as instituições criadas durante as décadas anteriores mostraram-se mais fortes do que o esperado, permitindo transições relativamente estáveis e uma continuidade política rara num mundo medieval frequentemente destruído por disputas sucessórias, até que, depois de gerações de expansão gradual, fortalecimento administrativo e crescimento comercial, um novo governante subiria ao trono em 1312, carregando não apenas o legado de um fundador, mas também o controle de uma máquina econômica cuja escala começava a ultrapassar a imaginação de reis vizinhos, pois aquele homem chamado Mansa Musa herdaria um império já poderoso e o transformaria em algo tão extraordinário que seu nome atravessaria desertos, mares e séculos, tornando-se símbolo quase mítico de riqueza incomparável. Mansa Musa não assumiu poder sobre um reino improvisado ou ainda frágil, porque durante décadas Mali havia consolidado domínio sobre rotas comerciais decisivas, integrado centros urbanos estratégicos como Gao e Djenné, e fortalecido sistemas administrativos capazes de coordenar regiões muito diferentes entre si, permitindo que tributos circulassem com relativa estabilidade, que mercados funcionassem sob proteção militar e que conflitos locais fossem frequentemente resolvidos antes de se transformarem em rebeliões abertas, razão pela qual o novo soberano recebeu uma herança política excepcionalmente sólida, algo raro entre governantes medievais, sobretudo em territórios tão vastos e diversos quanto aqueles espalhados entre savanas, desertos e rios da África Ocidental. Além da estabilidade institucional, Mursa herdou uma riqueza material quase impossível de medir pelos padrões da época, porque as minas de ouro de Bambouk, Bure e outras regiões sob influência imperial produziam quantidades extraordinárias do metal mais cobiçado do mundo medieval, enquanto caravanas cruzavam constantemente o Saara carregando sal, tecidos, cavalos, cobre
e inúmeros produtos vindos do norte em troca da abundância aurífera controlada por Mali, criando uma circulação de riqueza tão intensa que o império começava lentamente a ocupar posição central dentro das redes comerciais que conectavam África, Mediterrâneo e Oriente Médio. Embora o verdadeiro poder daquela economia não estivesse apenas no ouro extraído da terra, mas na capacidade política de organizar, tributar e proteger os caminhos por onde essa riqueza circulava. Mansa Musa também parecia especialmente preparado para governar um sistema tão complexo, porque, além de pertencer à elite política mandinga, havia recebido educação influenciada tanto pelas tradições administrativas locais quanto pelos conhecimentos islâmicos que se espalhavam gradualmente pelos centros urbanos do império, aprendendo sobre diplomacia, comércio, organização estatal e religião de maneira capaz de dialogar com mundos diferentes ao mesmo tempo, característica particularmente valiosa numa sociedade cuja força dependia justamente da habilidade de conectar desertos árabes, florestas africanas, cidades comerciais e comunidades rurais sob uma mesma estrutura política, sem destruir completamente suas diferenças. Durante os primeiros anos de governo, Musa concentrou-se em fortalecer ainda mais a prosperidade já existente, incentivando a expansão agrícola, melhorias logísticas nas rotas comerciais e maior estabilidade interna, permitindo que cidades crescessem enquanto artesãos, comerciantes e estudiosos encontravam um ambiente relativamente seguro para prosperar, e quanto mais a riqueza circulava, mais evidente tornava-se que Mali havia ultrapassado os limites de simples potência regional, transformando-se numa das maiores economias do mundo medieval, ainda que grande parte do planeta sequer compreendesse plenamente a dimensão daquela prosperidade escondida além do Saara. Mas riqueza sozinha raramente satisfaz governantes verdadeiramente ambiciosos. E Mansa Musa começou lentamente a desenvolver uma visão que ultrapassava fronteiras econômicas ou militares, porque compreendia que poder duradouro também dependia de reconhecimento internacional, legitimidade religiosa e prestígio diplomático, sobretudo num contexto onde o mundo islâmico conectava enormes regiões através da fé, do comércio e do intercâmbio intelectual, razão pela qual começou a amadurecer a ideia de realizar aquilo que todo governante muçulmano profundamente devoto sonhava: a peregrinação até Meca, um ato religioso conhecido como Hajj, mas que em suas mãos acabaria transformando-se numa demonstração política cuidadosamente calculada para anunciar ao mundo inteiro a chegada definitiva de Mali entre as grandes civilizações de sua época. A preparação para essa jornada revelou imediatamente a escala impressionante dos recursos disponíveis ao soberano, porque organizar uma viagem atravessando desertos, territórios estrangeiros e centros políticos poderosos exigia anos de planejamento, negociações diplomáticas, redes de abastecimento e proteção militar capazes de sustentar milhares de pessoas durante longos períodos, enquanto mensageiros percorriam rotas recolhendo informações sobre condições políticas, locais seguros de descanso e alianças necessárias para garantir passagem tranquila, demonstrando que aquilo não seria apenas um ato individual de fé, mas uma operação gigantesca destinada a impressionar observadores muito além das fronteiras africanas. Quando finalmente os preparativos começaram a se aproximar da conclusão, poucos poderiam imaginar que a viagem iniciada em 1324 alteraria para sempre a percepção do mundo sobre a África Ocidental, porque aquilo que estava prestes a atravessar o Saara
não seria apenas uma caravana de peregrinos, mas uma das maiores demonstrações de riqueza e sofisticação já vistas na história medieval, transformando Mansa Musa não apenas num rei poderoso, mas numa figura cuja fama logo escaparia completamente dos limites do próprio império. No ano de 1324, quando o sol ainda mal surgia sobre os horizontes poeirentos do Saara e o silêncio das primeiras horas do dia parecia esconder algo extraordinário prestes a acontecer, Mansa Musa iniciou a jornada que mudaria para sempre não apenas sua própria reputação, mas também a maneira como o restante do mundo medieval enxergaria a África Ocidental. Porque aquilo que começou a mover-se para além das fronteiras do Mali não era simplesmente um grupo de peregrinos realizando uma obrigação religiosa, mas uma demonstração cuidadosamente organizada de riqueza, disciplina e poder político, cuja escala ultrapassava tudo aquilo que comerciantes árabes, governantes do norte da África e estudiosos islâmicos estavam acostumados a imaginar sobre os territórios situados ao sul do deserto, já que milhares de pessoas acompanhavam o soberano, entre soldados, servos, estudiosos, mercadores e funcionários encarregados de manter funcionando uma expedição cuja grandiosidade parecia quase impossível de sustentar. À medida que a caravana avançava lentamente pelas rotas transarianas, atravessando cidades comerciais e pontos estratégicos de abastecimento, rumores começavam a correr adiante do próprio imperador, como uma espécie de tempestade invisível, porque relatos sobre homens carregando bastões revestidos de ouro, animais de carga transportando enormes quantidades de riquezas e uma organização impecável espalhavam espanto entre populações acostumadas a caravanas numerosas, mas raramente confrontadas com algo tão cuidadosamente monumental. Enquanto diplomatas enviados antecipadamente negociavam hospedagem, proteção e cerimônias de recepção capazes de reforçar o prestígio do soberano diante de cada território atravessado, demonstrando que Musa compreendia perfeitamente o valor político da imagem, tanto quanto compreendia o poder econômico do ouro. Quando finalmente a expedição alcançou o Cairo, capital do poderoso sultanato mameluco, e uma das cidades mais sofisticadas do mundo medieval, o impacto foi imediato e profundamente perturbador para as elites locais, porque até então, muitos líderes políticos do Mediterrâneo ainda enxergavam os reinos subsaarianos apenas como regiões distantes associadas ao fornecimento de matérias-primas, escravizados e riquezas dispersas, sem verdadeira sofisticação institucional. Mas a chegada de Mansa Musa destruiu violentamente essa visão simplificada, já que diante deles apareceu um governante cuja autoridade parecia sustentada por recursos praticamente inesgotáveis, protocolos refinados e uma confiança política incompatível com qualquer ideia de inferioridade civilizacional frequentemente atribuída aos povos africanos. Durante sua permanência no Cairo, Musa tornou-se rapidamente objeto de fascínio, curiosidade e até preocupação econômica, porque sua generosidade extraordinária transformou mercados inteiros, já que o soberano distribuía ouro com impressionante frequência através de presentes diplomáticos, doações religiosas, ajuda aos necessitados e recompensas concedidas a oficiais e comerciantes locais, criando um fluxo tão grande do metal precioso dentro da economia egípcia que os efeitos começaram rapidamente a ser sentidos nos preços e no valor da moeda, fenômeno tão incomum que cronistas registrariam durante anos a memória de uma inflação provocada por um único homem cuja fortuna parecia desafiar qualquer lógica conhecida até então. Mas reduzir a peregrinação apenas a uma exibição extravagante de riqueza seria ignorar sua verdadeira profundidade política e cultural.
porque Musa aproveitou cuidadosamente cada encontro diplomático para fortalecer relações entre Mali e importantes centros do mundo islâmico, estabelecendo acordos comerciais, garantindo maior segurança para mercadores africanos e incentivando trocas intelectuais que aproximariam Timbuktu, Gao e outras cidades imperiais das grandes tradições acadêmicas do Oriente Médio, enquanto estudiosos acompanhando sua caravana participavam de debates religiosos, compartilhavam interpretações jurídicas e ampliavam a reputação de Mali como muito mais do que uma potência econômica, mas também um espaço de crescente sofisticação intelectual. Quando finalmente alcançou Meca, coração espiritual do Islã, Musa realizou a peregrinação com devoção genuína, mas sem abandonar completamente a dimensão simbólica do poder que carregava consigo, porque sua presença cercada por tamanha riqueza e organização transformou-se num lembrete visível de que o Islã havia florescido profundamente também na África Ocidental, fortalecendo o prestígio religioso, tanto para si quanto para o império, ao mesmo tempo em que permitia ao governante estabelecer contatos duradouros com arquitetos, estudiosos, juristas e comerciantes, cuja influência logo começaria a transformar profundamente as cidades do Mali após o retorno da expedição. Na viagem de volta, Musa trouxe muito mais do que presentes ou reconhecimento diplomático, pois carregava consigo ideias, talentos e ambições renovadas, determinado a utilizar a prosperidade acumulada durante gerações não apenas para demonstrar riqueza, mas para construir algo capaz de sobreviver além da própria memória de sua jornada, razão pela qual estudiosos estrangeiros foram convidados a instalar-se no império. Arquitetos receberam apoio para desenvolver novos estilos construtivos e centros urbanos começaram lentamente a preparar-se para uma transformação cultural sem precedentes, enquanto notícias sobre o Imperador Dourado continuavam atravessando desertos e mares, alcançando mapas europeus, relatos árabes e imaginações distantes que começavam finalmente a perceber que uma das civilizações mais extraordinárias do século XIV florescia não ao norte do Mediterrâneo, mas nas profundezas da África Ocidental. Quando Mansa Musa regressou de sua peregrinação, trazendo consigo não apenas prestígio internacional, mas também estudiosos, arquitetos, juristas e uma nova compreensão do papel que conhecimento e infraestrutura poderiam desempenhar na consolidação do poder imperial, o Mali começou lentamente a entrar num período que muitos mais tarde lembrariam como seu verdadeiro século de ouro. Porque, embora o império já fosse rico antes da jornada ao Oriente, agora aquela riqueza passava a ser investida de maneira mais visível e ambiciosa nas cidades, transformando antigos centros comerciais em espaços onde comércio, religião, educação e cultura coexistiam de forma extraordinária, enquanto viajantes vindos do norte do Saara começavam a relatar algo difícil de imaginar. Cidades africanas cuja sofisticação rivalizava com centros conhecidos do Mediterrâneo e do mundo islâmico. Timbuktu talvez tenha sido o símbolo mais impressionante dessa transformação, pois aquilo que outrora funcionara sobretudo como ponto estratégico para mercadores próximos da curva do rio Níger, começou gradualmente a converter-se num dos espaços intelectuais mais dinâmicos do século XIV, impulsionado pela combinação rara entre prosperidade econômica, estabilidade política e investimentos deliberados na educação, já que Mansa Musa e seus sucessores compreenderam rapidamente que riqueza material poderia desaparecer com guerras ou secas, mas instituições capazes de formar estudiosos, administradores e juristas fortaleciam o império de maneira muito mais profunda e duradoura.
razão pela qual mesquitas, bibliotecas e centros de ensino passaram a receber atenção crescente da corte imperial. Entre essas instituições, destacou-se especialmente Sankoré, cujo desenvolvimento transformou Timbuktu num importante centro de aprendizagem islâmica, atraindo estudantes de diferentes regiões da África e até do Oriente Médio, enquanto estudiosos ensinavam não apenas teologia ou jurisprudência religiosa, mas também matemática, astronomia, medicina, gramática e lógica, criando um ambiente intelectual onde manuscritos circulavam como bens preciosos e o conhecimento passava a representar forma importante de prestígio social, algo particularmente notável numa época em que muitos reinos concentravam recursos apenas em expansão militar, enquanto Mali começava a demonstrar que poder também podia nascer da capacidade de organizar e valorizar pensamento. As bibliotecas de Timbuktu tornaram-se igualmente famosas porque reuniam coleções impressionantes de textos adquiridos através do comércio transariano, copiados por escribas locais ou produzidos pelos próprios estudiosos residentes, permitindo que gerações de intelectuais discutissem interpretações religiosas, debates filosóficos, registros históricos e questões científicas num ambiente cosmopolita, raramente associado ao imaginário medieval sobre a África, enquanto comerciantes transportavam não apenas sal e ouro pelas rotas do Saara, mas também livros, mapas, ideias e formas diferentes de compreender o mundo, conectando Mali a redes culturais muito maiores do que aquelas percebidas pelos observadores mais distantes. Gené também floresceu profundamente nesse período, embora sua força permanecesse fortemente ligada ao comércio e à produção artesanal, porque, localizada numa região privilegiada do delta interior do Níger, a cidade transformou-se num centro econômico vibrante, onde mercados reuniam tecidos finos, produtos agrícolas, couro, metais e mercadorias vindas de regiões muito diversas, enquanto sua arquitetura em barro moldado alcançava níveis extraordinários de sofisticação prática e estética, culminando em mesquitas monumentais cujas estruturas refletiam uma fusão singular entre influências islâmicas e tradições construtivas africanas, adaptadas ao clima severo da região. Em Niani, considerada centro político do império, a prosperidade assumia formas diferentes, já que, além de servir como coração administrativo de Mali, a cidade reunia conselheiros, representantes regionais, líderes militares e diplomatas encarregados de manter funcionando uma estrutura imperial espalhada por vastíssimos territórios, enquanto funcionários supervisionavam tributos, arbitravam conflitos e coordenavam relações comerciais que garantiam um fluxo relativamente estável de riqueza através das diferentes regiões, demonstrando uma capacidade organizacional muito mais sofisticada do que muitos observadores externos seriam capazes de imaginar. A vida cotidiana nessas cidades também refletia um grau significativo de prosperidade e diversidade, pois comerciantes estrangeiros conviviam com artesãos locais, estudiosos dividiam espaços urbanos com agricultores vindos vender excedentes, e mulheres continuavam ocupando papel importante tanto no comércio quanto na administração doméstica e econômica, enquanto mercados ofereciam produtos de origem surpreendentemente distantes, permitindo que tecidos do norte, especiarias, cavalos e objetos de luxo circulassem ao lado de produções africanas locais, sem que isso destruísse completamente as tradições regionais que davam identidade própria às populações do império. Religiosamente, Mali mantinha o equilíbrio que, desde os tempos de Sundiata, ajudara a preservar a estabilidade, porque, embora o Islã continuasse crescendo em influência,
sobretudo nos centros urbanos e administrativos, práticas ancestrais ligadas aos espíritos, aos antepassados e aos ciclos naturais permaneciam importantes para inúmeras comunidades, criando uma convivência relativamente pragmática entre tradições que reduzia tensões e favorecia a integração cultural, algo fundamental para governar um território tão vasto e diverso, sem mergulhá-lo constantemente em conflitos internos. Por volta de 1400, o Mali havia alcançado um nível de sofisticação urbana, intelectual e econômica que poucos impérios medievais conseguiam igualar, tornando Timbuktu, Djenné e outras cidades símbolos de um mundo africano profundamente conectado ao comércio global e à produção de conhecimento, embora sob toda aquela prosperidade começassem lentamente a surgir tensões invisíveis, porque nenhum império, por mais brilhante que pareça em seu auge, permanece imune ao peso do tempo, das disputas humanas e das mudanças imprevisíveis da história. Quando Mansa Musa morreu em 1337, deixando para trás um império cuja riqueza havia surpreendido continentes inteiros e cidades que brilhavam como centros de comércio e conhecimento no coração da África Ocidental, muitos acreditaram que a estabilidade construída ao longo de gerações continuaria naturalmente, como se a prosperidade acumulada fosse suficiente para proteger Mali contra as incertezas do tempo. Mas os anos seguintes começaram lentamente a revelar uma verdade antiga e frequentemente ignorada pelos grandes reinos da história, pois aquilo que um governante excepcional consegue unir nem sempre permanece sólido nas mãos de sucessores incapazes de preservar equilíbrio entre autoridade, diplomacia e adaptação, sobretudo num território tão vasto e diverso quanto aquele erguido desde os dias de Sundiata Keita, onde diferentes povos, economias e interesses precisavam constantemente de liderança forte para evitar que tensões locais se transformassem em fragmentação política. Os primeiros sinais de enfraquecimento surgiram nas disputas sucessórias, porque, ao contrário das transições relativamente estáveis que haviam permitido o crescimento do império durante suas fases iniciais, agora diferentes membros da família real começaram a disputar legitimidade e influência, apoiados por facções regionais, comerciantes poderosos e elites locais interessadas em ampliar a autonomia, criando um ambiente de incerteza que lentamente corroía a confiança no centro imperial, enquanto governadores provinciais, antes comprometidos com a unidade do sistema, começavam gradualmente a agir mais como soberanos independentes do que como representantes leais de uma autoridade distante, sediada em Niani. À medida que o poder central enfraquecia, a máquina administrativa responsável por coordenar tributos, proteger rotas comerciais e arbitrar conflitos regionais começou lentamente a falhar, pois impostos deixavam de circular regularmente. Líderes locais priorizavam necessidades próprias e sistemas de proteção que haviam garantido segurança às caravanas tornavam-se menos eficazes, fazendo com que mercadores buscassem caminhos alternativos e reduzindo gradualmente a enorme prosperidade que durante décadas sustentara a legitimidade imperial, enquanto cidades acostumadas ao fluxo constante de riqueza começavam discretamente a sentir os primeiros efeitos de uma estabilidade menos segura do que parecia. Ao mesmo tempo, uma nova força surgia lentamente no horizonte oriental, pois o reino Songhai, centrado em Gao, começava a expandir poder militar e influência econômica de maneira cada vez mais ambiciosa, aproveitando-se das fragilidades do antigo dominador para desafiar diretamente o controle mandinga sobre rotas comerciais estratégicas do rio Níger, enquanto seus governantes apresentavam-se não apenas como rivais territoriais,
mas como representantes de um modelo político mais militarizado e centralizado, capaz de oferecer ordem num momento em que Mali parecia cada vez mais consumido pela dispersão de autoridade e pela dificuldade de responder rapidamente às transformações regionais. A perda gradual de cidades importantes tornou-se símbolo doloroso dessa transformação, sobretudo Timbuktu, cuja ocupação por forças tuaregues e posterior influência songhai demonstraram algo profundamente inquietante para a elite imperial, porque já não era possível proteger integralmente nem mesmo os centros intelectuais e econômicos mais valiosos construídos durante o auge da prosperidade. Enquanto estudiosos migravam, comerciantes renegociavam lealdades e populações urbanas começavam a adaptar-se à nova realidade política da região, preservando tradições locais, mesmo quando antigas estruturas imperiais já não possuíam força suficiente para garantir continuidade absoluta. As dificuldades ambientais agravaram ainda mais a situação, pois secas periódicas voltaram a atingir partes do Sahel, reduzindo produtividade agrícola, forçando deslocamentos populacionais e intensificando disputas por recursos escassos, justamente no momento em que o governo central já não possuía capacidade administrativa comparável àquela construída durante os reinados mais fortes, fazendo com que antigas redes de ajuda regional funcionassem de maneira menos eficiente, enquanto tensões entre agricultores, criadores de gado e centros urbanos ampliavam a sensação de fragilidade coletiva. Mesmo assim, o declínio de Mali não aconteceu como uma queda súbita, nem como desaparecimento absoluto, porque muitos dos sistemas criados desde os tempos de Sundiata sobreviveram parcialmente durante gerações, desde práticas administrativas e rotas comerciais até a tradições culturais, religiosas e jurídicas, que continuaram moldando sociedades da África Ocidental, mesmo após o Império perder predominância política. Enquanto Timbuktu permaneceu símbolo de aprendizado, griots continuaram preservando memórias do passado, e os princípios de convivência entre diferentes povos ainda ecoavam em muitas comunidades muito depois de o poder imperial enfraquecer. No fim, talvez a verdadeira grandeza do Mali jamais tenha residido apenas no ouro que deslumbrou governantes estrangeiros, nem nas caravanas que cruzavam desertos carregadas de riqueza, mas na tentativa extraordinária de construir uma ordem política onde diversidade não significasse necessariamente conflito permanente, onde comércio pudesse unir regiões distintas e onde conhecimento, memória e adaptação ocupassem lugar tão importante quanto a guerra. Razão pela qual, mesmo quando Songhai assumiu o protagonismo regional e antigos palácios perderam brilho, o nome de Sundiata Keita continuou sendo contado pelos griots não como lembrança de um rei perfeito, mas como símbolo de uma ideia rara na história, a de que impérios podem nascer da cooperação tanto quanto da conquista, deixando marcas invisíveis capazes de sobreviver muito além das fronteiras do tempo.